Você já parou para pensar como que São Francisco de Assis fundou uma ordem, não fez campanha, não buscou recrutar ninguém e mesmo assim a sua ordem cresceu tanto ao ponto de ser uma das maiores da igreja e existir há mais de 800 anos? Você também já parou para pensar que a frase que todos nós escutamos, né? O Senhor me deu irmãos, tão presente na espiritualidade franciscana, tem muito a nos revelar sobre como Francisco de Assis ele entende a fraternidade? Isso você vai descobrir na nossa série sobre o Testamento de São Francisco. E nesse vídeo, que é uma continuidade dos demais, nós iremos meditar sobre o versículo 14 e 15, que fala sobre a fraternidade. Eu acolho você que está assistindo a esse vídeo, paz e bem. Vamos então entender como que São Francisco de Assis ele entendia a fraternidade, o dom dos irmãos que vieram morar e viver com ele. Até então, nos últimos vídeos, nós vimos como que foi a conversão de Francisco, a sua vivência com os leprosos, como também foi a sua fé. A fé na igreja, a fé no sacerdote, a fé na palavra de Deus, a fé no teólogos. Agora vamos ter uma outra concepção, é um segundo núcleo do testamento de São Francisco. Ele vai falar sobre a fraternidade e o modo de vida. Então vamos ouvir juntos o versículo 14 e 15, que é o tema desse vídeo. Você pode ler o testamento de São Francisco nas fontes franciscanas, que é disponibilizada pela editora O Mensageiro de Santo Antônio. Você pode acessar o site e adquirir as fontes, um documento muito importante sobre a espiritualidade franciscana. Temos os escritos de São Francisco e também as primeiras legendas desse santo tão querido por nós. Vamos ouvir então o trecho escrito pelo próprio São Francisco. E depois que o Senhor me deu irmãos, ninguém me mostrou o que deveria fazer, mas o próprio Altíssimo me revelou que eu deveria viver segundo a forma do Santo Evangelho. E eu o fiz escrever com simplicidade e com poucas palavras, e o Senhor Papa me confirmou. Veja que é interessante a gente perceber. Francisco não fala, eu fundei uma ordem, eu recrutei irmãos. Ele vai dizer, o Senhor me deu irmãos. Os irmãos, a fraternidade é um dom de Deus, é um presente de Deus. Não veio de mim, não veio de Francisco, vem de Deus. Se existe um irmão ao seu lado, se existe uma irmã ao seu lado que caminha contigo, que partilha a sua vida, ele é um presente de Deus. Com as dificuldades, com as necessidades, mas mesmo assim, ele é um dom que o Senhor te concedeu. O nosso teólogo e franciscano Dorvalino, ele vai dizer o seguinte, que ninguém, pois, nem mesmo Francisco, ouse adornar-se da ordem ou dos irmãos, porque esses são do Senhor, dados uns aos outros como presente e presença dele. O irmão também revela a presença do Senhor em nossa vida. Ele, ao ser um presente de Deus, também traz a sua presença. E eu consigo encontrar Deus no irmão. Aí é o grande dom da fraternidade. A fraternidade não é somente um critério da vida religiosa franciscana, mas é algo essencial, que a constitui como vida fraterna. Ordem dos frades, menores conventuais. Francisco faz questão de trazer o frades, que significa irmão. É aquilo que nos constitui como identidade. A palavra frei significa isso, irmão, frater. E isso é muito bonito, que é um sonho que Francisco de Assis traz para a ordem franciscana, o desejo de viver em fraternidade. E nós ouvimos agora, nesta frase, que Francisco não coloca a ordem como sua. Ele sempre entendeu que a ordem é de Deus, é do Espírito Santo. Ele vai dizer que o Espírito Santo é o grande ministro geral da ordem. E é verdade, é Deus que conduz o caminho da ordem. Se ela existe há mais de 800 anos,
Se nós vemos agora esse lindo momento franciscano que nós estamos vivendo, por que esse carisma continuou? Porque ele é de Deus, é o Espírito Santo que vai conduzindo a igreja e vai conduzindo também a ordem franciscana. São Francisco de Assis, depois de sua conversão, de viver com os leprosos, diz os historiadores que viveu um bom tempo sozinho, talvez 1 ou 2 anos. Mas depois começaram a surgir irmãos. Nós acreditamos que a primeira comunidade de frades foi ao todo 12, um pouco parecido também com a comunidade apostólica, os 12 apóstolos que Jesus chamou para estar com ele. Também Francisco teve a graça de 12 irmãos irem ao seu encontro para viver o seu modo de vida. Nós temos o relato desses 12 irmãos. Muitas fontes vão trazer divergências, mas na sua maioria nós colocamos como os 12 primeiros companheiros de Francisco estes. Temos então Frei Bernardo de Quintavalle, que foi o primeiro irmão a entrar na vida, nesse estilo de vida fundado por São Francisco. Ele era nobre, ele era rico, ele era comerciante e fez uma verdadeira entrega ao doar tudo para os pobres e viver esse modo de vida. Também tivemos Frei Pedro Catani, que é um jurista, um homem muito instruído, e inclusive foi ministro-geral da ordem depois de São Francisco. Também tivemos Frei Egídio, simples camponês que morava em Assis e entrou na ordem depois de uma missão que foi realizada pelos primeiros companheiros. Tivemos Frei Felipe Longo, tem esse nome provavelmente porque ele era muito alto, Frei Sabatino, Frei Murico, Frei João da Capela. Também temos Frei Ângelo, bem conhecido, talvez um dos autores da Legenda dos Três Companheiros. Também tivemos Frei Silvestre, o primeiro sacerdote que entrou na ordem. Frei Bárbaro, Frei Bernardo de Viridante e o último, 12º, Frei Rufino, que era primo de Santa Clara. Temos aí vários relatos dele nos Fioretes e também talvez seja ele um dos autores da Legenda dos Três Companheiros. 12 irmãos que vieram ao encontro de Francisco para viver o seu modo de vida. Vocês devem estar estranhando que outros frades conhecidos não façam parte dessa primeira geração. Muitos fazem parte da segunda geração, que é o caso do Frei Leão, conhecido como secretário de Francisco e alguém muito próximo a ele. Frei Pacífico, que era um trovador, que depois se converte e entra na ordem. Frei Maceu, que também tem muitos relatos sobre ele. E claro, um bem conhecido que é o Frei Junípero, muito conhecido pelas suas histórias engraçadas e lúdicas. Esses frades já são da segunda geração, que surgiram depois de 1210. Esse ano tão importante que nós iremos falar daqui a pouco, porque eu quero convidar você que está vendo esse vídeo. Você tem algum amigo, um irmão de sua caminhada, que você vê que é um presente de Deus? Coloque aqui agora nos comentários quem é este irmão que você vê a presença de Deus. É um dom que Deus concedeu a você. E agradeça a Deus pelo dom da fraternidade que Ele te concede. Também te convido a seguir as nossas páginas, a seguir este canal para que você possa acompanhar os outros vídeos dessa série sobre o Testamento de São Francisco. E siga também os franciscanos conventuais nas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, para acompanhar os nossos conteúdos. Vamos agora então para a segunda parte, 1210. Por que esse ano é tão importante para a história franciscana? Este ano é tão importante para a história franciscana porque foi o ano em que São Francisco, com seus 12 primeiros companheiros, foram até Roma para pedir a aprovação do Papa pelo seu modo de vida. E Francisco fez isso porque ele tinha a convicção de que esse modo de vida que ele estava propondo aos frades era uma revelação de Deus. E por isso que ele vai dizer no testamento: o Altíssimo me revelou que eu devia viver segundo a forma do Santo Evangelho. Todo
Todo esse arcabouço da fé e da vivência e da revelação de Jesus, ela estava contemplada no modo de vida proposto por Francisco. Não por ele, novamente eu digo isso, mas sim por revelação de Deus. E assim ele buscou viver isso de todas as formas. Muitas pessoas no começo dessa vida da ordem da igreja quiseram colocar outros modos de vida para Francisco. É o caso do bispo João de São Paulo, bispo de Sabina, que chegou para Francisco e disse: olha, viva como eremitério, viva como um monge, mas não viva nesse estilo de vida que é estranho até então para a igreja. Mesmo assim, Francisco pôs a obediência a Deus. Aqui é um ponto importante, a obediência a Deus, porque Deus pediu que ele vivesse dessa maneira. E depois vai estar escrito no testamento que ele colocou em poucas palavras onde o Papa o aprovou. Nós estamos falando da regra franciscana. Nós sabemos que em sua vida, Francisco escreveu 3 regras. A primeira nós chamamos de proto-regra, que era somente trechos do Evangelho, e foi esse que ele apresentou ao Papa. Infelizmente, esse documento se perdeu. Nós não temos acesso mais a ele, o que é uma grande tristeza, pois ali nós iríamos encontrar a intuição inicial de Francisco. Mas era algo muito simples, e quando a ordem cresceu, houve a necessidade de escrever uma regra mais elaborada. E aí que surge a segunda regra escrita por São Francisco, que nós chamamos de regra não bulada. Por que chama não bulada? A palavra bula é o selo que o Papa dava, dando aprovação a um documento ou uma regra no seu modo de vida. E essa regra não foi aceita pelo Papa. Nós não sabemos o motivo claro de não aceitação dessa regra. É uma regra longa e também muito espiritual. Talvez pelas questões práticas ela não foi aceita. Por isso que Francisco escreveu uma terceira regra, que nós chamamos de regra bulada. Ela foi aceita pelo Papa, provavelmente a redução da regra não bulada para a regra bulada de 24 parágrafos para 12 parágrafos, trazendo questões mais práticas, fez com que essa regra seja bulada, seja aceita pelo Papa. Mas ao todo, Francisco escreveu 3 regras. A primeira, infelizmente, se perdeu, mas as outras 2, a regra não bulada e a regra bulada, nós podemos encontrar nas fontes franciscanas. Também algumas exortações que vão surgindo no decorrer da história a gente também consegue encontrar, e é motivo de grandes estudos. Apesar da regra não bulada não ter sido aceita, ela traz um modo de vida que Francisco desejava para a sua ordem. Por isso que é importante para um franciscano, uma franciscana, sempre buscar a leitura e os estudos das regras, a não bulada e a regra bulada. Por fim, nós temos então esse relato que eu quero trazer a vocês, 1210. Francisco vai até o Papa Inocêncio III apresentar o seu modo de vida. Temos muitas versões de como teria acontecido esse encontro. Parece que os cardeais não aprovaram ou estranharam a radicalidade que Francisco queria trazer para a ordem. Muitos olharam com reprovação. Há uma versão que vai dizer que o Papa Inocêncio ficou tão inacreditável por diante dessa apresentação que disse para os frades: vá viver com os porcos, vai dormir com os porcos. Talvez o primeiro momento não foi tão positivo assim. Porém, naquela noite, Inocêncio III teve um sonho. Ele sonhou que Francisco de Assis estava sustentando, estava segurando a Basílica de São João de Latrão, que é a cátedra do Papa e o símbolo da Igreja. Nesse sonho, o Papa Inocêncio entendeu. Aquele pobre homem, aquele pobrezinho, Francisco de Assis, iria sustentar e iria renovar a Igreja. Depois desse sonho, o Papa Inocêncio III não teve dúvidas. Chamou aqueles frades e deu a aprovação oral desse estilo de vida. Deu exortações, abençoou os frades, que voltaram para si animados e começaram a viver esse estilo de vida. A primeira comunidade
Rivo Torto. Inclusive, se você for para Assis e na igreja de Rivo Torto, você vai ver como que era a pequena fraternidade, o convento onde os frades moravam. Ali foi a primeira experiência de fraternidade depois da aprovação da regra feita pelo Papa Inocêncio III. Veja, meus irmãos, nesse vídeo nós aprendemos muitas coisas. Primeiro, o dom da fraternidade é um presente de Deus. É Deus que nos concede viver com este irmão e esta irmã do nosso lado. E o segundo ensinamento foi como que Francisco, obediente a Deus, foi em busca da aprovação. A obediência que Francisco tinha com a igreja. Existiam muitos movimentos heréticos, com um estilo de vida bem parecido com aquele que Francisco propôs para a ordem. Mas por que Francisco foi aceito e as outras ordens não? Porque Francisco buscou a aprovação da igreja, a obediência da igreja. Francisco tinha muito claro que a igreja é a continuidade da missão de Jesus Cristo e ele sempre quis caminhar com ela. Se o Papa pedisse para fazer uma coisa, ele realizava. É obediência, uma palavra tão cara e tão difícil nos dias de hoje. Mas que bonito que Francisco nos traz esse ensinamento. A fraternidade como dom e a obediência como um grande ensinamento que nós devemos ter. Quero agradecer a você que nos acompanhou nesse vídeo e continue nos acompanhando, pois teremos outros vídeos sobre o Testamento de São Francisco, esse documento que celebra 800 anos de existência. A você, a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.